Muito boa tarde a toda a audiência. Estamos iniciando mais um Saúde e Bem-Estar aqui pela Rádio Sarandi e também pelas nossas redes sociais. Para a Farmácia São João, compre com economia, compre na loja, no site ou pelo aplicativo e parcele suas compras em até 6 vezes. E doutora Paula Simões, pós-graduanda em geriatria, e doutora Gabriela Talhete, atendimento clínico. A gente só consulta na Clínica Friso pelo WhatsApp 99618 5122. Hoje, com este frio especialmente, vamos conversar com o doutor geriatra Christopher Magro, que vai então explicar para a gente como o nosso corpo funciona, os cuidados que a gente deve ter agora no inverno e também, principalmente os idosos, né, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, então, rádio ouvintes, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, da Rádio Sarandi. Então, né, o frio chegou, a gente tá aqui de touca, encasacado, né, e lá fora tá 5 graus, 6, sei lá. Hoje de manhã eu acordei e tava 0 grau. E eu moro numa região que normalmente não faz tão frio, né? Então, imagina o pessoal do interior que nos ouve muito aqui, o que deve estar passando, né? Então, o frio, ele transforma não só o ambiente, mas transforma nosso corpo, né? Então, por isso que é tão importante essa pauta, né? Que às vezes a gente acha que colocar um casaco é suficiente, mas tem outras coisas que nós devemos fazer para nós evitarmos aí doenças e principalmente aí causar algumas injúrias no nosso organismo que podem ser irreversíveis. Doutor, explica um pouco pra gente, então, quais seriam essas indicações aí de cuidados? Muito bem, então, cuidados diários, né, que vão desde uma limpeza de uma casa até mesmo ao cuidado com o ambiente do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha, né, a sua casa ela tem que estar mais ou menos numa temperatura uniforme, né? Eu brinco assim, que não pode estar toda fria e nem toda muito quente. Então, andar pela casa com roupas adequadas não é aquele pijama fino, né? Principalmente o pessoal idoso, que às vezes coloca um pijaminha fino, né? Ou então uma meia. Tem que estar, às vezes, de agasalho mesmo, com jaqueta, tem que estar muito bem agasalhado. E os ambientes eles têm que estar numa uniformidade. Por que eu falo dos ambientes uniformes nesse aspecto? Porque o banheiro é o lugar mais frio da casa. E geralmente o idoso acorda no meio da noite para ir ao banheiro. E esse choque térmico, né, o quarto ali vai estar em torno de 25 graus, às vezes 22 graus, e o banheiro vai estar 10 graus, 5 graus. E é ali que pode acontecer um mal-estar, né? Ou então até mesmo uma doença mais grave, né? Um acometimento mais grave ao organismo devido ao frio. Né? Uma coisa simples, às vezes um torcicolo, né? Uma dor nas costas, né? Um músculo ali que vai ficar mais rígido, ou até mesmo um infarto. Tanto é que a maioria dos infartos, eles acontecem no período da manhã. Né? E isso não é à toa. Esses infartos, essas injúrias vasculares, né, não só um infarto, mas também um acidente vascular cerebral, enfim, eles acontecem justamente porque o vaso, né, arterial, a artéria, a veia, né, eles têm que se espremer. E aí a gente já tem artérias, veias, às vezes com 70, com 80 anos, e nessa força que o coração precisa fazer, ele acaba estourando. Vamos pegar um exemplo bem simples que todo mundo em casa vai entender. Imagine uma torneira e você tem uma mangueira lá bem velha. E você abre aquela torneira com toda a força. E você quer regar uma planta. E você aperta a ponta da mangueira. O que acaba acontecendo quando você aperta? Você dá pressão naquela torneira, você dá pressão naquela mangueira. E é onde acaba rompendo, né, essa torneira, essa mangueira, e acontecendo, né, o extravasamento. Então é mais ou menos isso. Então extravasa aquela água, né? Vamos voltar para o corpo humano. Então você tem o coração, que é como se fosse uma torneira, e os vasos como se fosse uma mangueira. E quando a gente pressiona esses vasos, por causa do frio, eles podem romper. Por isso que a tua avó, a minha avó, os nossos avós diziam o seguinte, todos dizem ainda, né? Eu atendo muita gente idosa, eles diziam assim, se eu passar de agosto, eu vivo mais um ano. E, sabiamente, né, a sabedoria popular desses antigos
A gente tem que carregar para o resto da vida, porque eles tinham um conhecimento intrínseco, sem faculdade, sem nada, mas eles não sabiam a fisiologia que eu estou explicando daqui a pouco, né? Mas eles tinham um conhecimento de vida, de ver as pessoas, né? Então, o que eles viam? Bom, no inverno as pessoas acabam morrendo. Se eu passar de agosto, que é o mês mais frio, julho e agosto, eu vou viver mais um ano. E é verdade. Porque a maioria dos infartos e AVCs são acometidos nesta época, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Então, e esse é um dos problemas. É essas trocas de temperatura muito bruscas que acabam levando as pessoas, às vezes, a infartar por conta dessa característica do inverno mesmo. E não sei, agora o senhor vai me dizer se é mito ou se é verdade, que logo ao acordar, principalmente no inverno, é importante tomar um copo d'água. Que, assim, diz a internet, né? O senhor que vai dizer se é mito ou se é verdade. Isso, assim, me falaram há muitos e muitos anos já. Eu lembro que eu era menina e eu ouvia isso dos meus avós também. Toma para circulação, para fazer o corpo bombear, o coração. É verdade? Ajuda... Ajuda, tá? Líquidos quentes, às vezes, né? Às vezes pode ser até um chá, né? Você pode deixar, hoje a gente tem garrafa térmica, dá para deixar do lado da cama, mas assim, beber líquidos, independente do inverno ou do verão, é muito importante. E ao acordar, os líquidos são mais bem recebidos, vamos dizer assim, né? Principalmente a água. Então, o corpo acaba... Você está em repouso, você está deitado, né? Você está numa posição horizontal ali, né? E para o corpo, isso, quando a gente acorda, eu sempre digo assim para o idoso, olha, ao acordar, 30 segundos sentados na cama, 1 minuto sentado na cama, sabe? Fica ali, sentadinho, tenta esticar bem os braços, estique bem as pernas. Fazer a circulação circular. Isso aí, fazer começar a andar, fazer o corpo entender que você está acordando, né? Não pegar assim, sai da cama, que tá super quente, às vezes com um lençol térmico, alguma coisa, levanta num pulo, a pressão ali, quando você levanta, ela já baixou. Quando você ergue as pernas rapidamente, até o coração conseguir bombear sangue, vamos dizer assim, para as extremidades, isso já levou um tempo. E aí você ainda entra num banheiro frio, aquilo gela. E nesse momento, então, tu começa a ter uma injúria vascular. Então, é muito importante esse momento de tomar água. Eu não sei se isso fisiologicamente, e daí cientificamente, claro, a gente não vai ter um estudo sobre isso, porque é uma coisa muito inespecífica, mas daqui a pouco, esse ato de tomar um copo d'água, eu já tinha ouvido isso dos idosos, né? De manhã, ao acordar, eu acho que é o tempo que tu tem para tu ficar sentado. Então, eles, eu vou tomar uma água para melhorar, né? E claro que ajuda, mas também eu estou há mais tempo sentado, eu não estou... saio correndo da cama, né? Então, eu acho que é uma boa técnica. Eu sempre digo, olha, de manhã cedo tem que ter muita calma a levantar, né? Às vezes o idoso tem pressa. Eu sempre digo, vocês já se aposentaram, não precisa ter pressa para acordar, né? Tem paciência, abrir os olhos, né, com paciência, ouvir os sons que estão acontecendo na tua volta, ver onde é que tu tá, porque às vezes o idoso toma algum medicamento para dormir, ou então um medicamento ansiolítico lá de noite, e até isso pode deixar a pessoa um pouco tonta, e no frio isso acontece mais. Então, daqui a pouco, sabe, perceber onde é que eu tô. Porque às vezes tu vai botar uma pantufa, tu erra a pantufa ali e tu cai. Sim. E numa queda, eu ter uma fratura é muito comum. Sim. Então, assim, parece simples, parece bobagem, né? A pessoa que está me ouvindo pode dizer, nossa, mas isso aí... Só que eu trabalho com isso já, sei lá, né? Muito tempo. Já passamos de 10 anos aí trabalhando como médico, graças a Deus. E eu vejo isso todo dia, toda semana, no inverno, é muito comum, né? E dizem também, né, o senhor vai conseguir dizer se é verdade ou se é mentira, sobre a pressão alta, que ela aumenta mais no inverno. Sim. Procede isso? Claro, daí vamos voltar para a torneira, né? E a mangueira. A pressão aumenta porque o vaso diminui. Então, imagina que aquele vaso que tinha um diâmetro lá, né? Tinha 5 de diâmetro. Ele vai diminuir para 4, vamos fazer assim, né? É só um exemplo. É como se alguém estivesse apertando a ponta da mangueira lá. Então, no inverno, eu tenho pacientes meus que tomam 3 tipos de medicamento para pressão. E no inverno e no verão não tomam mais. É muito comum. Um paciente com 80, 90 anos no verão não tomar antihipertensivo e no inverno tomar 2, 3 antihipertensivos, porque a pressão vai lá em cima. E aí, imagina o que o corpo está passando, né? Porque parece pouco, mas isso é muito. É como se uma maratona tivesse acontecendo dentro ali do teu organismo. Então, isso ter um aparelho de pressão hoje
é muito importante, sabe? Os aparelhos de pressão hoje nas farmácias, são vendidos em farmácias, são vendidos na internet, consulta a gente ali, manda uma mensagem, a gente ajuda vocês a comprar, mas é uma... E é acessível hoje em dia, Muito, né? né? Não é mais um valor não alto. é um valor alto, né? Hoje eles custam média de 150, 200 reais, são super precisos. É como se antigamente tivesse o termômetro em casa, né? Aquela coisa que todo mundo tinha um termômetro, né? Hoje tu ter o termômetro, o aparelho de pressão, né? O oxímetro é importante, porque daqui a pouco evita que você vá para uma emergência médica porque tu tá verificando tua pressão e tu vê, opa, minha pressão subiu. Sem eu vou conversar com... Exatamente. Vai aí pegar uma gripe, né? E Exatamente, tantas outras né? doenças respiratórias agora. Já está cheia as emergências, né? Os postos de saúde e daqui a pouco ali tu já consegue visualizar, conversar com teu médico, né? Me manda uma mensagem lá ou marca a consulta, rapidamente a gente resolve isso, né? Então, realmente inverno, o corpo muda. Eu acho que uma das coisas também, ontem estávamos conversando aqui na rádio, é o consumo da água que a gente diminui no inverno, né? Por não sentir tanta sede, não é calor, a gente vai tomando chá, vai tomando mate, café. Frutas, né? A gente come mais frutas que são mais, tem mais água, por exemplo, bergamota agora tem um monte, laranja. Então tudo tira a minha vontade de tomar água, né? E aí eu me desidrato. Então é muito comum a gente acabar tendo que fazer soro em idosos que estão desidratados no inverno, né? Porque tomam sopa também, né? De meio-dia tu vai tomar uma sopa. E aposto que o senhor vai concordar comigo que a maioria deles diz que eles tomam muita água, né? Exatamente. Aí eu sempre digo assim, olha, o teste para tu saber se teu pai, tua mãe, né, o teu vô toma água, é pegar 1 litro esses de refrigerante comum e colocar os 2 litros do lado lá não bote na geladeira, porque é ruim de tomar, mas bote lá do lado da pia. E aí tem que orientar a pessoa idosa a tomar só daquele litro. Da manhã, mesmo que sejam os medicamentos. Então, tomou os medicamentos só daquele litro. Tudo tu vai usar daquele litro, da água, né? A maioria diz assim, meu Deus, não deu nem meio litro, né? Nunca esvazia, assim. Então, tipo, aí a pessoa... Eu digo assim, ó, quando é visual, é mais fácil de ensinar, né? De orientar. Até pacientes que têm Alzheimer, a gente recomenda tomar líquidos em copos transparentes e com canudo. Porque a pessoa com Alzheimer, ela começa a visualizar que aquilo está descendo. Então ela diz, opa, eu estou tomando água. Então o cérebro começa a entender aquela situação e ele começa a tomar água. Daí, às vezes, o familiar chega e diz, ele não toma água. É que é um copo escuro ou uma caneca, ele não vai tomar, porque ele não sabe o que está acontecendo ali. Então são pequenos detalhes, às vezes, no dia a dia, né? Numa consulta, ou que a gente consegue orientar e fazer diferença total na vida do paciente, né? Então... isso é bem importante, assim, a gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui de coisas que podem, às vezes, um detalhe, né, se tu for ver, né, como é que eu vou fazer para esquentar o meu banheiro? Porque é difícil. Sim. As nossas casas aqui, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil em si, né, as nossas construções não são muito boas para frio, né, e nem para calor, porque daí a gente, né, fica o extremo, né? O extremo, né, e aqui no Rio Grande do Sul o inverno é 0 graus e o verão é 40. E nós temos um fogão a lenha em casa, que geralmente ajuda, mas naquele local. Ele não vai esquentar os quartos, ele não vai esquentar o banheiro. Então, claro, hoje a gente tem dispositivos aquecedores a óleo, aquecedores a gás, nós temos aquecedores, aqueles que é o comunzinho, né, que é com uma telinha que fica vermelha lá, né, que é por energia elétrica, mas alguma coisa a gente pode tentar usar no banheiro antes da gente chegar lá naquele banheiro. Então, eu moro com meus filhos lá. Então, a rotina é acordar às 7 da manhã. O primeiro que acorda vai lá e já liga uma estufinha no banheiro, para deixar aquele banheiro quente, né? Lençóis térmicos, né? O ideal é não se dormir com o lençol ligado, mas pelo menos deixar a cama quente para dormir, né? Então eu deixo aquela cama bem quentinha, né? Tudo isso pode ajudar. O ar-condicionado tem um problema, né? Que resseca muito via aérea. Então as vias aéreas ficam muito ressecadas e aí tu não consegue dormir com ele a noite inteira ligado. E nem é bom dormir com ele ligado a noite inteira. Então, ainda mais no ar quente, né? Exatamente. A gente sente que vai sufocando. Vai sufocando. E aí tu acaba se descobrindo e tu passa frio. Então, o ideal é uma cama bem quente e roupas bem quentes. E aí tentar aquecer os ambientes de forma uniforme, né? Tipo assim, bom, durante o dia a gente pode deixar o ar-condicionado ligado ali, né? Daqui a pouco um da sala,
que quebre o gelo, né? A gente chama de quebrar o gelo dos ambientes, e inclusive do banheiro, porque o banheiro é um lugar que a gente fecha a porta, né? Porque tem que manter fechado. Mas ele fica muito frio e úmido. Então, outra coisa, escorregar em um banheiro é muito fácil. Coloquem lá os pegadores, né, nas paredes, mas o banheiro vai estar úmido, o piso vai estar úmido, e é um local muito suscetível a acidentes, né, no inverno. Então, daqui a pouco, aquele aquecedor a óleo no banheiro, que é um aquecedor que gasta menos energia e quebra mesmo o gelo, ele pode estar ali ligado durante o dia, no mínimo possível, mas pelo menos, né, fazendo esse banheiro ficar menos úmido e, consequentemente, um pouquinho mais quente para quando eu acordar ou quando eu for no banheiro, porque é no banheiro que eu vou tirar minha roupa. Sim. Eu tiro minha roupa para fazer xixi, eu tiro minha roupa para tomar banho, então eu tenho que ter um ambiente quente. Principalmente, são cuidados, principalmente que a gente diz, vamos dizer assim, com crianças pequenas, né? E pensando nas crianças e também com os idosos. Aqui a gente citou a pressão alta, citamos o AVC, os ataques cardíacos, né, no inverno, mas tem tantas outras doenças respiratórias também, né, doutor? Principalmente agora nessa época. Então, alguns cuidados, pequenos cuidados no dia a dia, mas que fazem toda a diferença. É isso aí. Então, hoje é uma coisa bem específica que a gente está falando, né? E são cuidados simples, né? Do dia a dia, mas que realmente podem impactar na tua vida de uma forma positiva. Uma fratura, né? De um fêmur que acontece num banheiro molhado reduz a vida de um paciente em 24 meses, às vezes, né? Tipo assim, reduz a vida do paciente porque em 24 meses eu posso ter uma embolia. Então, isso de cada 10 pacientes, 8 pacientes podem ter um tromboembolismo por ter tido uma fratura. Então, uma coisa leva a outra, exatamente, né? Uma coisa vai levando a outra. Assim, o caso da minha casa, né? Contando uma experiência pessoal, a minha avó tinha 92 anos, ela caiu e fraturou a bacia, trincou a bacia, como a gente diz, né? Uma coisa super simples, em 6 meses ela infartou. A minha avó não era cardíaca. E ela em 6 meses infartou e faleceu. E foi disso. Foi decorrente de uma queda que ela caiu sentada, estava com cuidadora, tudo certinho, mas ali teve um descuido, ela sentou, pum, quebrou. Tá tudo certo, né? Faz parte da vida. Mas poderia ter sido evitado daqui a pouco, né? Então, eu evitar a queda, talvez evite que eu tenha uma ocorrência lá na frente mais grave, né? Não, muito importante, né? A gente falar sobre isso, alguns cuidados do dia a dia, né? E é claro, né, doutor, se alguém ficou com alguma dúvida também ou quiser marcar uma consulta, também exatamente, o senhor atende aqui em Sarandi, né? Isso, atendo aqui em Sarandi, né, no meu consultório. Já fazem mais de 5 anos que eu tô aqui em Sarandi, eu já sou formado há mais tempo, né? Me formei, fiz as especializações, fiz mestrado, né? Sou especialista. Acabei voltando para Sarandi fazem 5 anos já. Estou com um consultório ali ao ladinho da Rua Coberta, na frente do cachorrão do Claudião, ali da Attus Pharma, né? Do ladinho da loja da Bel Moreto. É bem fácil de localizar, né? A Rua Coberta e a praça. Na nossa consulta, né? Eu sempre realizo eletrocardiograma, isso tem que ficar bem claro que faz parte da minha consulta, né? E aí dizem assim, mas tu faz para todo mundo? Eu disse, sim, porque o eletrocardiograma, ele é o aparelho, né? Ele é o exame que me faz avaliar como está o teu coração, independente da tua idade. Então, às vezes eu tenho pacientes de 20 anos que vão comigo. E eu vou seriando. E é impressionante como às vezes a gente consegue de um ano para o outro perceber mudanças cardíacas num paciente, né? Então, imagina um paciente idoso. Então, eu tenho pacientes que têm 10 eletrocardiogramas comigo. Cada 6 meses eles vêm numa consulta. E eu consigo fazer diagnósticos precoces e, às vezes, com uma medicação, ajustar esse paciente, né? Outra coisa que a gente tem também no consultório é Holter, né? O Holter é um eletrocardiograma de 24 horas, né? Então, você fica com esse aparelho grudado no seu corpo durante 24 horas. E o meu aparelho Holter, assim, ele é muito moderno, né? Porque ele não tem fios. Então, diferente dos Holters comuns que tem, a grande maioria, na verdade, o meu Holter, ele é um Holter sem fio nenhum, com uma capacidade gigantesca de exame, porque ele é um exame super moderno, tanto é que, eu posso falar o nome do médico aqui, porque ele é um médico muito conhecido na cidade, que é o Dr. Sato, né, que é cardiologista, ele manda o pessoal de Sarandi, Rondinha, Ronda Alta, fazer comigo o exame.
né, para não precisar ir a Passo Fundo, e tamanho é a precisão do exame que nós temos no consultório, né? Então, o meu aparelho é um aparelho de último, muito tecnológico, e os laudos são feitos por arritmologistas em São Paulo. Então, eu tenho uma... E por que eu faço isso? Porque a minha função como médico é fazer diagnóstico. A minha função é entender o paciente para eu poder tratar esse paciente ou até encaminhar esse paciente. Daqui a pouco, olha, isso aqui é uma coisa cardiológica muito grave, eu tenho que mandar ele para um cardiologista, né? Ou eu tenho que mandar para um pneumologista. Então, mas eu consigo fazer esse diagnóstico porque eu tenho um aparelho moderno dentro do meu consultório que eu faço rapidamente. Então, tu tá lá consultando, ao mesmo tempo eu já fiz o teu eletrocardiograma, já falei com um cardiologista. Então, isso tudo é muito dinâmico. E na geriatria, e pacientes idosos que eu atendo, e pacientes jovens também, não dá para ser rápido. Não dá para ser rápido uma consulta, ela tem que ser demorada mesmo. Então, a minha consulta, ela é demorada. Às vezes dizem, meu Deus, mas tu fica 1 hora com o paciente. Eu disse, eu tenho que ficar. Porque, às vezes, até eu conseguir entender o que está acontecendo com aquela pessoa, leva tempo. Então, a nossa consulta, ela é um pouco diferente mesmo. Eu tenho essa peculiaridade, né? E graças a Deus está dando super certo, já deu muito certo, né? E até a gente está tentando ter essa conversa faz meses e tu me manda mensagem. Não consegui horário, né? E por favor, vamos lá, né? E graças a Deus deu certo e eu espero conseguir voltar mais aqui, porque é importante também para o meu trabalho me comunicar com muitas pessoas e também daqui a pouco numa... coisa simples que a gente está falando, que é simples mesmo, né? Sim. Não é tão difícil, mas às vezes a pessoa escuta e diz, poxa vida, né? Isso aqui pode mudar, né? Então, se eu conseguir atingir alguém com essa fala, né? Que daqui a pouco alguém vai dizer, nossa, mas é uma coisa tão simplória, né? Mas o básico precisa ser dito, exatamente, né, sabe? O simples tem que ser feito, o básico tem que ser dito, porque parece que às vezes a gente esquece, né? Tipo, tomar água de manhã, né? Poxa vida, é simples, mas quem é que tomou água, né? Já estamos 11 horas da manhã. Eu confesso pra ti que eu não tomei só café. Ainda pois não tomei. É o que a gente tá falando, né? Isso aí, e eu tô com o lábio seco, agora que eu vi. Então, assim, não é uma coisa... Quando tu vê, aí quando vê, tu esqueceu de tomar o teu remédio. Aí quando vê, tu esqueceu de botar um casaco. Aí tu tá passando frio, tu tá com a mão gelada, tu tá com o pé gelado. Então, assim, uma coisa vai meio que puxando a outra. Então, o consultório tá ali, próximo da Rua Coberta. A gente atende pacientes adultos, idosos. E eu tô muito feliz de estar participando dessa entrevista aqui e de poder estar ajudando vocês. Quem quiser nos encontrar, pode nos encontrar pelas redes sociais, né? Tem o nosso Instagram ali, Dr. Christopher Magro. No nosso Facebook também tem Dr. Christopher Magro. Tem nossos telefones. Também tem propaganda aqui na rádio, então geralmente está passando nosso telefone ali também. Tem o 3361-2660, que é o telefone fixo, que a gente ainda tem, muito idoso tem telefone fixo em casa, a gente acaba usando. E o 9971-02321, esse é um pouco mais comprido, é nosso WhatsApp também. Mas nos procurem nas redes sociais, que vocês com certeza vão nos encontrar ali. Com certeza. E se não, a Elis está esperando, né? Isso aí. A Elis agora quebrou o pé, né? Daí, querida. Olha aí, viu? Teve uma fratura em casa. Né? E acontece, né? E acontece. Então, tipo Ninguém assim, tá livre, isso, uma semana que vem ela tá de volta. Mas, pra tu ver, né? Então, foi um acidente doméstico. Uma paciente jovem. E aí gera todo um mecanismo. E com o idoso, a reabilitação é muito mais difícil também, né? Que nem a gente falou, vai acontecendo outras coisas no meio do caminho. Então, por isso, da importância desse cuidar, gente, de tomar água, de ter os ambientes aquecidos, de ter roupas térmicas, roupas quentinhas. Não estamos falando de roupas caras, né, doutor? Não. Mas roupas quentinhas, hoje uma roupa térmica, eu vi que tem uma menina vendendo na internet aí até R$30, né? Tu viu só? Vi no Instagram dela, muito barato. Mas realmente, né, uma roupa térmica, se tu for ver, né, Kátia, que tu vende ali, é R$30. Às vezes uma roupa térmica é melhor do que 2 blusas de lã grossa. E ela é mais leve. Sim. Então hoje a gente tem tecnologia. Por baixo, né? Exatamente. A gente tem tecnologia até nisso. Né? Se tu for pensar e dizer assim, mas até a roupa tem tecnologia. As roupas têm. Antigamente era aquele fio mais grosso, mas com muitas frestas, né? Que passava o vento. Hoje não. Hoje tu já tem uma tecnologia melhor empregada e com custo acessível. Então, assim, dizer, não tenho dinheiro para comprar uma roupa. Não precisa ser marca, precisa ser boa, né? Precisa ser quente. Então, é possível tu tá bem agasalhado daqui a pouco com um custo baixo e daí tu não passando frio, né? Que nem a história da casa, né? Às vezes eu com um custo baixo eu consigo manter ela aquecida, né?
Cuidar bastante com janelas abertas nos momentos de frio, mas quando tem sol entrando, deixar esse sol entrar dentro da Minha casa. mãe que sempre diz deixar esquentar as paredes. Isso aí, deixar esquentar as paredes, né? Então, é isso que a gente tem que permitir, né? E aí, com isso, com certeza, tu vai passar esse inverno, tu vai passar esse agosto, se Deus quiser, aí a gente vai ter muita vida pela frente, porque para agosto ainda faltam 60 dias. Então, a gente tem mais ou menos 60 dias de um inverno que vai ser úmido, e muito rigoroso, né? Porque hoje já é 0 graus, né? Eu acho que em muitos lugares, eu estava falando com um paciente agora que é ali do Beiracampo, ele falou que estava -2 no termômetro dele. E sexta-feira está marcando -2 para a sexta agora, então tu imagina então a sensação térmica. A sensação térmica vai ser muito menor. E aí, dependendo de onde vai estar, vai ter geada, né? Que a geada também é uma coisa que esfria muito o ambiente, então vai ter calçada congelada, vai ter torneira congelada, porque a água congela a 0 grau. Então vai ter coisa congelada. E aí como é que tu vai fazer para lavar um rosto numa torneira que não tem um aquecimento? Sim. Então eu evito até lavar o rosto, até o banho eu tenho que mudar, eu tenho que mudar o horário do banho. Vou tomar banho de noite. Não, o idoso vai tomar às 3 horas da tarde, daqui a pouco quando tá quentinho, né? E as torneiras que não são elétricas, hoje tem dispositivo que tu consegue ligar, né? Uma torneira comum, tu bota lá um aquecedorzinho embaixo dela, né? Elétrico, como se fosse um chuveiro, né? E tu consegue ligar essa torneira comum a transformar ela em água quente, né? Então tem essas possibilidades e a gente tem que usar, porque às vezes esse dispositivo até da Lorenzetti ali é bem fácil de encontrar, tem nas lojas, ele custa R$120. E aí tu vai conseguir escovar teus dentes adequadamente, lavar o teu rosto, lavar tua mão, senão a gente acaba não tendo esse tipo de higiene que é muito importante também. E que vai causar algumas doenças Exatamente. também, né? Doutor, agradecemos a participação. O senhor sabe que as portas da rádio estão sempre abertas, né? Quando o senhor puder, né? Porque tenho certeza que o senhor sempre quer, mas a questão é o poder, né? E falamos então hoje sobre um pouquinho mais da geriatria, cuidados com os idosos, né? Agora nessa fase de frio, mas que vale para todos nós jovens e crianças também. Com Muito certeza. obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade. Falamos então para saúde e bem-estar para farmácias São João. Compre com economia, compre na loja, no site ou no aplicativo e parcele suas compras em até 6 vezes. E doutora Paula Simões, pós-graduanda em geriatria, e doutora Gabriela Taglietti, atendimento clínico na Clínica Friso. Agende sua consulta pelo WhatsApp 996 18 5122. Amanhã a gente volta com mais saúde e bem-estar para você.